subir para a tua casa, para as moradas celestiais, para reinar contigo um milênio, onde nós vamos estar aqui na terra. Como o reino de Deus é grande. O meu Deus, ele não tem barba branca. O meu Deus não é velho. O meu Deus não é cansado. Muito pelo contrário. O meu Deus é um fogo consumidor. O meu Deus é poderoso. E quando ele baixa um decreto, não há homem nenhum sobre a terra que possa tirar o decreto desse Deus. Aleluia. Se eu fosse você, começasse a se alegrar. Sabe por quê? Porque lá onde o Senhor está preparando um lugar para mim e para você, há moradas para mim e para você. Acho que você não entendeu. Há moradas para mim e para você. Mas evangelista Leandro, me prova que Jesus foi para o céu e que ele vai voltar. Me prova que Jesus foi para o céu e que ele não está lá bem espaçoso, tranquilo. Ele olha para cá e não está nem aí conosco. O meu Jesus, ele disse no testamento que ele deixou. Você sabe o que é um testamento, meu irmão? Você sabe o que é um testamento, minha querida? Quando alguém morre e deixa um testamento lá no cartório, diz: todo esse terreno, toda essa casa, toda essa empresa é dele, é dela, é testamento. Não adianta nenhum rei, não adianta ninguém sobre a terra vir, que aquilo é daquela pessoa, porque está atestado com assinatura em cartório. No testamento do meu Senhor, do meu Mestre, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele me deixou o testamento: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem morada para você, tem morada para mim, tem morada para tua família, tem morada, tem morada, tem morada, tem morada do céu para tua vida. Oh, na cara da séria. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz então que depois que o rei, depois que Mardoqueu livra o rei da morte, preste atenção, a Bíblia diz que o rei apenas anota no livro das crônicas dos reis aquilo que Mardoqueu tinha feito sobre o rei. Ele não teve bênção alguma, ele não teve nada naquele momento. Apenas o seu nome foi escrito no livro das crônicas do rei. A Bíblia então me diz que um homem amalequita por nome de Amã, repita comigo, Amã, foi exaltado no reino da Pérsia. Ele foi exaltado acima de todos os príncipes. Ele foi exaltado acima de todas as colocações que todo homem poderia querer na época. Aquele homem, por onde ele passava, todos deveriam se prostrar diante dele. Aleluia! Um certo dia, ele andando sobre o reino, ele viu que Mardoqueu não se dobrava quando ele passava. Ele disse assim: o que é esse homem aí? Toda vez que eu passo ele não se dobra. Porque ele era judeu e ele não podia se dobrar a homem algum, somente ao Senhor. É tanta dificuldade, tanta luta. Muitas das vezes a gente se prostra tão facilmente, a gente para tão fácil. Mas aquele homem não se dobrava, porque ele cria no Deus dos seus pais. A Bíblia então diz que toda vez que Amã passava, Mardoqueu não se dobrava. Então ele começou a falar com seus servos. Qual o nome dele? É Mardoqueu. De onde ele é? Olha, ele é judeu. Ah, é? Tudo bem, então eu vou matar ele. Só que quando ele ficou sabendo que ele era judeu, o plano de matar somente a Mardoqueu caiu por terra. Não, agora não é só Mardoqueu, eu vou matar o povo dele também. Quando um só se coloca na brecha, o restante do povo é abençoado. Você não sabe o poder que tem quando esses homens de Deus, os pastores, o bispo, os obreiros, se colocam aqui na brecha, na intercessão, na oração,
nome do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui hoje porque algum dia alguém se colocou na brecha por mim. Essa igreja está aberta porque um dia alguém se colocou na brecha. Hoje eu tenho um microfone sem fio para pregar. Hoje os levitas têm dos melhores sons para poder tocar, para poder adorar ao Senhor. Mas eu não posso esquecer de quem andou a pé, de quem andou de jegue, de quem não tinha um passe para pegar um ônibus, para poder ir para uma igreja evangélica, para pregar a palavra do Senhor para alguém, para um pastor que se converteu, para que hoje eu e você estivéssemos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz então que Amã, ele chega até o rei, ele começa a persuadir o rei. Ele diz: rei, há um povo na sua terra. Esse povo, eles não fazem os seus costumes, nem os seus cultos, rei, nem os nossos costumes. Rei, o que você acha disso? Nós podemos mandar cartas para matar esse povo. E o rei então, como amava muito Amã, e Amã estava numa posição de destaque, o rei deu o seu anel para selar todas as cartas. Naquela época, quando o rei dava o seu anel para selar as cartas, era irrevogável. A Bíblia diz então que naquela carta estava escrito que poderia matar e exterminar todo o povo judeu nas 127 províncias. Só para você ter uma ideia do gigantismo de tantas pessoas que tinham. Ia da Índia até a Etiópia, de tanta gente. Só que essa carta não era para matar o povo de imediato. Essa carta era para matar o povo depois de 8 meses. No 13º dia, no 12º mês. Aquele mês era o mês de Adar, que hoje para nós é o mês de dezembro. 13º dia, mês de dezembro daquele ano, todo o povo judeu ia ser exterminado. Quando Mardoqueu pega aquela carta e começa a ler, a Bíblia diz que ele pega pano de saco, se veste, joga cinza sobre a sua cabeça. Quando alguém jogava cinza sobre a sua cabeça, era um sinal de humilhação. Era uma situação que ele queria reverter. Ele chega então até a porta do palácio. Quando ele chega na porta do palácio, daquele jeito, as pessoas disseram para a rainha Esther: olha, o teu tio está lá fora de um jeito diferente. Teu tio está lá de um jeito humilhado. E ela disse: oh meu Deus, tudo bem, leva lá uma roupa real para ele. Quando a roupa real chegou a pé, Mardoqueu, ele rejeitou aquela roupa. Sabe por quê? Aquilo que você passa, as suas tristezas, os seus choros, é muito fácil alguém vir passar a mão na cabeça para querer passar um pano. Não se resolve o problema assim. Aleluia. Se resolve o problema com atitude. Aleluia. E a atitude é a oração. E a atitude é a consagração. E a atitude é a busca do Senhor. E só assim que isso vai acabar. A Bíblia diz então que a rainha recebe novamente o recado de volta com a recusa de Mardoqueu. E ela diz: não, ele tem que aceitar. Mardoqueu novamente manda um outro recado e diz: minha rainha, o povo da onde você veio, o povo do Senhor, vai morrer. Aí a rainha, ela se lembrou de uma lei que tinha no reinado, que era a seguinte: ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser chamado. Ninguém poderia chegar-se ao rei sem ter o seu nome proclamado. Meu Jesus. Por isso que eu gosto da Bíblia. Porque antigamente teríamos que, para se chegar na presença de um rei, de uma autoridade, tinha que se pedir com antecedência, tinha que ter o seu nome proclamado. Aí hoje vem Jesus, hoje vem a época da graça, hoje vem o Espírito Santo, nosso Consolador, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O meu nome é dito 24 horas no céu, aleluia. Não precisa mais de fila. Quando eu me dobro diante da presença do Senhor,
situação, a rainha sabia que ela não podia chegar até o rei. Mas Mardoqueu disse para ela: se você não chegar até o rei, o sangue de todo este povo vai estar sobre a tua mão, os juízos de Deus vai vir sobre a Pérsia e você vai morrer de qualquer jeito. Ela disse para Mardoqueu: então vamos fazer o seguinte, jejue por mim 3 dias e 3 noites. Ela foi para a oração, ela foi para o sacrifício, ela foi para o jejum, enquanto todo o povo estava orando, estava clamando, estava em obediência a Mardoqueu. Você só recebe quando obedece. Você só recebe quando você presta atenção nos mandamentos do reino que você está. Quando você presta atenção nos mandamentos do reino que você está, a bênção ela começa a te acompanhar, não é você que vai atrás. A bênção ela vem atrás de você. A Bíblia diz então que depois daqueles 3 dias de jejum, ela se chega até o rei com toda a sua veste real. E ela chega diante do rei. E quando o rei viu ela no pátio, automaticamente o rei estendeu o seu cetro para ela. A única forma na lei de quem chegasse na presença do rei sem ser proclamado era o rei estender o seu cetro. E quando ela chega diante do rei, diz a Bíblia que o rei diz, ela era tão formosa, tão bela, tinha tanta graça aos olhos do rei, que o rei disse assim: você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar o que você pedir. Aleluia. Ela então chega até o rei e diz assim: rei, eu quero convidar o Senhor e Amã amanhã para um banquete. A Bíblia diz que no outro dia há um banquete, é o banquete do vinho. Ele convida novamente o rei e Amã para um outro banquete no outro dia. A Bíblia diz então que o rei, na noite anterior, antes do banquete, ele teve uma insônia. Ele acorda então pela madrugada, pede então para aqueles que o serviam trazer os livros das crônicas. Então o rei começa a ler aquele livro das crônicas, tudo que estava escrito no seu reinado, todas as pessoas que estavam honradas. A Bíblia diz então que ele chega na história de Mardoqueu. Lembra de Mardoqueu que livrou o rei daqueles 2 eunucos da morte? Então o rei pergunta, diz aquele homem que estava lendo aquelas palavras, diz: para agora. Aleluia. Aleluia. O que foi feito de honra para esse homem? Aquele homem respondeu: nada se foi feito. Então o rei parou e ele disse: eu quero um oficial grande do meu reino que esteja aí. Não importa as horas que sejam. Quem é que está aí? Quem estava lá fora? Amã. Amã tinha acabado de tramar a morte de Mardoqueu através de uma forca. Essa forca era bem baixinha, viu? 50 côvados, que significa 22 metros de altura. Amã já tinha tramado a morte de Mardoqueu. A forca estava lá na casa de Amã. Ele estava lá no palácio do pátio, apenas esperando a ordem para executar Mardoqueu. Só que o rei ainda não sabia. Quando o rei chama a Amã, como sendo um dos principais do rei, para executar a ordem do rei, para a honra de Mardoqueu, o rei então começa a conversar com Amã. Amã, o que você acha de um homem a quem o rei deseja honrar? Amã no seu coração pensou: claro que ele só pode pensar de mim, não tem ninguém maior do rei. Amã então disse assim para o rei: rei, pegue o seu cavalo real, pegue o seu manto real de púrpuras fino, pegue toda a sua cavalaria, um arauto, passeie com esse homem sobre todo o seu reinado, dizendo assim: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amã então no seu coração pensando: sou eu, só pode ser eu, não tem mais ninguém. Eu
vida lá atrás. Eu chorando no meu quarto. Ninguém viu, mas o rei viu. Ninguém viu andando a pé, mas o rei viu. Ninguém viu no monte orando, mas o rei viu. Está lotado lá. Ninguém está te vendo chorar. Ninguém está te vendo sofrer, mas está escrito: o rei vai te honrar. O rei vai te honrar porque está escrito. Ele anotou. A bênção não era para aquele tempo, mas o tempo de Deus vai chegar. Ele anotou, ele não esqueceu. E a honra de Deus vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Então a Bíblia diz que Amã foi escolhido pelo rei como arauto. Não, você vai apregoar que Mardoqueu é de quem eu estou me agradando. Teve que passear com Mardoqueu pela cidade. Teve que ir pela cidade, passar toda a humilhação. A Bíblia diz que, ou melhor, o historiador judeu, muito conhecido por seus estudos, Flávio José, ele diz que Mardoqueu ficou tão surpreso que olhou para a mãe e ficou desconfiado, não quis ir. Mas quando ele viu toda a comitiva real, ele acreditou. A bênção, o milagre de Deus não é na presença de uma pessoa só que não gostava de você. Deus vai chamar todo mundo. Vamos, é banquete, é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de exaltação, é tempo de unção, é tempo de reboliço na presença do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz então que Mardoqueu é exaltado. Quando Mardoqueu ele é exaltado, Amã vai para sua casa, triste, cabisbaixo, chorando. Quando ele chega na sua casa, quando ele chega e está conversando com a sua família, conversando com a sua mulher, a Bíblia diz que automaticamente chegou toda a tropa do rei. Esqueceu do banquete que ele tinha com a rainha Esther. Amã foi convidado para o banquete. Quando ele chega no banquete, a rainha se assenta como um rei. Amã então, no dia anterior, pensando: ninguém no reino foi chamado para o banquete com a rainha e o rei, somente eu. Ele já chega no banquete desconfiado: será que está preparado aqui para mim? Quando o rei diz: minha rainha Esther, o que você quer que seja feito? Aí foi a vez dela falar: olha, alguém que fez mal para o meu povo, para o meu reino. E aí o rei disse assim: mas quem é este homem tão mau e tão perverso? Aí ela aponta: este mau Amã. Automaticamente o rei se levanta. Quando o rei se levanta, a fisionomia dele muda. Ele vai para até os jardins do seu palácio, não acreditando que aquilo vinha de Amã. Amã ficou lá sentado com a rainha. Ele se joga diante da rainha pedindo misericórdia, porque ele sabia que ia morrer. Só que o rei se levantou do trono. E o rei só se levanta do trono para fazer proezas. O rei só se levanta do trono para fazer coisas grandes. O rei só se levanta do trono para ter o seu nome exaltado. O rei só se levanta do trono para atender um pequenino seu.